Tábula Cast, o podcast da editora Tábula. Sejam bem-vindos ao Tábula Cast, o podcast da editora Tábula. E hoje nós vamos falar, como você já viu no tema, obviamente, sobre Nosferatu. E este tema, ele tem tudo a ver com esse podcast, porque nós vamos falar sobre literatura, cinema e quadrinhos. E falando em quadrinhos, nós trouxemos simplesmente os autores da HQ Nosferatu. Temos a presença, então, de Romeu Martins, Sandro Zambi, respectivamente o roteirista e o artista desta HQ. E para fechar o time de hoje, o meu queridíssimo parceiro Fernando Barreto, que é o editor-chefe da editora Tábula, pois, afinal de contas, o Tábula Cast é um podcast da editora Tábula. Então, gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui ao nosso MesaCast, nosso podcast, dependendo de quem estiver e a forma que estiver escutando ou assistindo esse programa, né, que está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E eu gostaria, então, de agradecer imensamente vocês e, como de praxe, fazer aquela breve apresentação. Vamos começar pelo Sandro, que é a primeira vez que vem aqui. O Romeu já veio no primeiro episódio. Então, Sandro, se apresenta, por favor. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Sandro Zambi, ilustrador, cartunista, tenho mais de 34 anos de experiência nessa área de ilustração e quadrinhos. E hoje a gente veio aqui para falar sobre essa obra que a gente produziu adaptando o filme Nosferatu e também tentar desvendar qual é que é o fascínio que a população tem com o mito do vampiro. Então, onde é que vem todo esse gosto? Legal, cara, legal. Romeu, já teve no episódio anterior, mas talvez estejam escutando pela primeira vez aqui, então se apresente de novo, por favor. Muito obrigado novamente pelo segundo convite seguido. Eu sou Romeu Martins, eu sou jornalista, eu sou escritor, eu sou tradutor, eu sou editor, roteirista, a gente faz de tudo, né? Chuta gol, defende, marca, apita, é cheerleader, o que precisar a gente faz, e até podcasts. Legal. Meu querido Fernando Barreto. Eu sou o Fernando Barreto, né? Sou o editor-chefe da Tábula Editora, e eu não vou ficar, né, contando o que eu sou. Hoje eu sou fã dessas duas personas que estão aqui, né, conversando com a gente sobre o Nosferatu, o quadrinho aí que chamou a atenção da galera. É verdade. Então, nós vamos falar sobre o Nosferatu. Antes de nós entrarmos na parte de literatura e quadrinho e discutir a relação dele com outros filmes, Romeu, tu não gostaria de contar para nós um pouquinho dos bastidores do filme, da origem deste Nosferatu? Como surgiu, de onde ele veio, quem era o pai, quem era a mãe? Conta aí um pouquinho. O pai de Nosferatu, apesar de que nós conhecemos muito ele como pelo diretor, né, o Murnau, ele é uma peça-chave, mas na verdade quem é o pai do Nosferatu é um ocultista alemão chamado Albin Grau. Olha, Ele realmente é um cara que ele ouviu as histórias, tem um crítico americano que fala que Nosferatu é o filme de vampiro que acreditava em vampiro. Isso é realidade mesmo. Albin Grau, ele era um arquiteto, ele participou da Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma imposição aos alemães. E durante as batalhas fora do país, ele ouvia as histórias de pessoas que morreram e não tiveram o sepultamento devido. Então, ele acreditava, as pessoas que realmente acreditavam de verdade que um vampiro podia existir mesmo, que assombrava certas regiões ali do leste europeu. Então, quando ele voltou à vida civil, ele, vou montar uma produtora de cinema chamada Prama, né? Aí já é uma palavra que evoca isso, o sopro da vida, né? E vou contar essas histórias ocultistas. Então, daí ele contratou um roteirista, contratou o Murnau para dirigir, e os caras, sem ter os direitos, eles resolveram pegar a história de vampiro mais famosa de seu tempo, né? Então, isso nós estamos falando, então, ali, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, já na década de 1920, eles resolveram pegar um livro em inglês, que foi lançado em 1897, que é o famoso Drácula de Bram Stoker, sem ter os direitos.
Caraca, que loucura. E ele deu as autorizações para que fazer a adaptação e tal. E com isso eles fizeram o filme, né, em 1922. Só que quando a viúva, né, porque né, a essa altura o Bram Stoker já havia falecido, quando a viúva dele ficou sabendo, pô, isso aí seria o ganha-pão dela, né? Ah, Talvez Dona ali. Florence? Florence. Eu acho que conheceu os descendentes, né? Os O descendentes. Fernando conheceu os descendentes dos Stalkers, O né? Fernando fez um bullying com os descendentes do Stalker. Vamos dar o nome aos bois. Mostrou que Quem não sabe o que nós estamos falando, veja o episódio anterior. mostrou que, apesar deles terem processado, então abriu um processo contra o filme Nosferatu e ele foi proibido, né? As cópias tiveram que ser queimadas e tal. Felizmente, a justiça alemã demorou um pouco ali para tomar as decisões e tal. Algumas cópias já tinham ido para fora do país e pôde ser restaurado, porque senão a gente perderia essa obra-prima Que incrível. inenarrável da cultura alemã e da cultura gótica em geral, porque a justiça mandou queimar as cópias que estavam na Alemanha. E é importante a gente também trazer que, nesta época, a Alemanha, ela era, na verdade, um dos grandes centros de produção cinematográfica, né? Se não o maior, né, talvez. Sim, na talvez o época. primeiro grande movimento cinematográfico, artístico cinematográfico, é o expressionismo alemão, né, que estreou ali com o Gabinete do Dr. Caligari 2 anos antes, né, e assim, foi realmente revolucionário para técnicas de cinema que perduram até hoje, assim, não só para o terror, assim, mas o cinema de forma geral, né. Sim, A tanto que Alemanha é um quando vê um polo. desses filmes como Nosferatu e outros no YouTube, que estão Uhum, todos sim, disponíveis, domínio público. são domínio público, produções recentes como Tim Burton, e tu vê claramente, ó, tá lá. Lá foi ali que. Então, muitas vezes a gente vê hoje em dia, a gente admira, a gente não tem noção de que é uma produção, na verdade, da década de 20, década Você de tem 15. Metrópolis, você tem o Metrópolis. Golem. Cara, era uma efervescência, assim, da Alemanha naquela década de 20, assim, uma coisa absurda. Uma assim. qualidade Uma incrível. qualidade né? incrível. Uma qualidade incrível. E é incrível, e assim, é aquilo que a gente fala sobre a censura, né? No jornalismo, eu sou jornalista, quando alguém censura uma reportagem, uma matéria, alguma coisa, o que acontece, né? O que se espera que aconteça, né? Que tenha, tá, tudo bem, esse veículo não vai poder veicular isso aqui. Então a gente espera a solidariedade dos colegas e tal, ó, essa matéria aqui foi proibida de ser veiculada no jornal X. Nós do jornal Y vamos veicular e tal. Isso aconteceu com o Nosferatu. Foi proibido, não querem que se... Então, a cópia foi preservada por causa da proibição. Tanto que o Nosferatu foi o 7º filme do Murnau. E é muito difícil encontrar... alguns desses 6 filmes anteriores foram irremediavelmente perdidos. A preservação de Nosferatu se deve também à sua proibição, né? O veneno também serviu como cura, porque a partir do momento, não, se isso está proibido, nós vamos tentar preservar, né? Eu vou pedir para trocar a imagem aqui de fundo. Perdão, Fernando, fala. Não, a cópia foi encontrada em 72, né? 1972. É porque daí quando ele foi para a Holanda e tal, então havia muito. O que acontece é que depois de um tempo é que se tentou resgatar ao que era pensado originalmente. Porque nesse meio tempo, de 1922 até a década de 70 e tal, por exemplo, teve remontagens, porque não sei se vocês lembram, porque podem facilmente encontrar isso no YouTube, né? O filme abre com o casal protagonista ali, trazendo o cara traz flores para Ellen e tal, né? E há montagens que daí fazem o filme ter um final feliz, e isso vai parar no final, como se ela tivesse sobrevivido ao vampiro e tal, e o cara estivesse feliz ali levando flores para ela. Então havia uma bagunça generalizada de remontagens do original. O que acontece ali a partir dos anos 60, 70 e tal, é um respeito ao que se tentou fazer originalmente, entende? Né? Mas assim, já circulava cópias assim há algum tempo. E daí, hoje em dia tem tentando restaurar a música que se pensou, porque né, os filmes eram mudos, mas tinham partituras que eram feitas para acompanhar ao vivo, né? Com orquestra ali na sala de cinema e tal. Então hoje em dia se encontra versões restauradas muito mais precisas do que é o pensamento original da equipe, né? Isso é uma coisa muito louca, né? Assistir um filme com uma orquestra Do lado, né? É isso que eu tava pensando agora, que experiência que devia ser, né? Star Wars, assim, cara. Imagina, é verdade. Porque o Albin Grau, quando ele fez o lançamento do filme, foi no Jardim Zoológico de Berlim,
Salão de Mármore, tem um nome alemão gigantesco para isso, mas é o Salão de Mármore do Jardim Zoológico de Berlim, e incentivou as pessoas a usarem trajes da época que se passa o filme, né? O filme é de 1922, mas a história se passa em 1838. Então incentivaram a plateia e tal a estar com aquelas roupas daquele período e tal. Foi um lançamento de luxo. Isso é que Foi um chegou... pré-Barbenheimer, então. Cara, sim, é uma coisa... O Barbenheimer todo mundo foi de rosa ou preto. É verdade. E isso é que chegou na Inglaterra e tal. Pô, o que os alemães estão fazendo ali? O que é isso aí? A Florence abriu o olho por causa disso. Pô, isso aí é milionário e tal. Processou os caras. Que incrível. E Sandro, nós vamos daqui a pouco falar sobre o quadrinho, né? A produção dele. Mas conta pra nós. Teve que rodar muito esse filme pra poder fazer a HQ? Ou tu pegou os elementos imagéticos e fosse desenvolvendo esse adaptação? Como é que foi esse processo? Eu fiquei com o YouTube ligado o tempo todo, assim. Sério? Aham. Eu tava com duas janelas de YouTube. Uma tava com o filme original de 1922 e outra era a versão de 79 do Herzog. Entendi. Porque entre as duas atrizes das duas versões, eu prefiro a Isabelle Adjani de 79. Entendi. Aí eu disse, não, eu vou fazer ela, não vou fazer outra. Aqueles olhos dela são sedutores. O mundo merece conhecer esses olhos. Que incrível. E aconteceu no roteiro que eu escrevi, aquela coisa tem filmes de guerra, né? Vamos acertar nossos ponteiros e tal. Eu peguei e coloquei, ó, eu vou estar me baseando nessa versão aqui, que tá no YouTube e tal, que tá com texto em alemão e tal. Então, todas as vezes que eu vou citar alguma sequência do filme, eu vou colocar o minuto, a hora, o segundo aqui, pra gente ter todos aqui no mesmo filme, na mesma versão, né? A minha sorte é que a parte de texto não era comigo, não, hein? Verdade, verdade. E diz uma coisa, assim, gente, pra gente evoluir aqui dentro da temática, podemos dizer, claro que nós tivemos várias adaptações do Drácula, né, de Bram Stoker, oficiais, o Nosferatu não era oficial, mas nós tivemos adaptações oficiais, e, digamos assim, a melhor, ou a mais famosa, mais bem produzida, deve ter sido, pelo menos na minha opinião, quero ver se vocês compartilham comigo, o Drácula de Bram Stoker pelo Coppola. Eu adoro essa versão. Então temos Gary essa Oldman, versão com o Gary Oldman. maravilhoso. Até agora foi a mais leal ao livro, né? Tem suas mais liberdades, próxima do livro. mas pô, segue fielmente Sim. várias passagens do filme. Certo. Não entra muito na questão do Deméter, né? Que é uma sim, pena, sim, mas é uma situação que foi corrigida recentemente, que fizeram um filme só sobre o só Deméter. sobre a passagem do Eu navio. gostei, eu particularmente gostei, achei legal. E claramente aquele vampiro monstro que eles fazem no Deméter Lembra é uma muito inspiração mais do Nosferatu, do que o- que é a imagem definitiva do vampiro monstro, né? Sim, sim. É a imagem definitiva. Tanto que o que eles fazem nas sombras, ou sobre as sombras, não tenho certeza, do sim. Nós fazendo na sombra. Vidão nas Sombras. O filme australiano tem uma homenagem que aquele grupo de vampiros tem um que mora no Porão ali. porão Que é o e mais ele velho, é o mais é o velho. Nosferatu. Ele tem uns 5.000 anos e ele é um Nosferatu. Ele é o cara. Nosferatu. Ele é pele azul, careca, fala uma língua que ninguém sabe que língua é. Exatamente, é incrível, muito é bom. incrível. Ele entrou no imaginário popular e boa parte disso é graças ao Bob Esponja, tá? Sim. Sim. Porque o Bob Esponja resgatou o Nosferatu na cultura pop. Apagando e Eles pegaram um, acendendo a meme, luz. um GIF que era um meme dele acendendo a luz e transformando no desenho, né? Quem é que tá pegando essa luz? Nosferatu! E podemos falar agora que. Agora talvez seja um pouco mais polêmico. Que a grande adaptação do Nosferatu após o Nosferatu é o atual filme do Robert Eggers. Por que pode ser polêmica? Porque nós tivemos pelo menos uma adaptação na década de 70, né, do Herzog, Essa que o Zambi que o aludiu. Zambi acabou de com falar. Com a Isabela Adjani como... Exatamente. E temos uma que não é bem uma adaptação, mas é quase uma adaptação, que foi quando o Douglas, adolescente, descobriu, que é o do William Defoe, onde eles entram numa mística, uma lenda urbana que tem desde a década de 20, que o Nosferatu realmente era um vampiro. E que o Max Schreck não existia, era um nome falso pro Orlok pra ele aparecer Pode no filme. contar um pouquinho essa história, Sandro? Cara, Essa lenda? Não, esse filme, a lenda eu não sei detalhes de quando é que ela surgiu. Eu sei que o filme pegou essa história de que, na verdade, o Max Schreck ele não existia, ele era um vampiro mesmo, e inventaram uma identidade alemã pra dizer que ele era um ator, mas que, na verdade, ele era um vampiro atuando nas telas, e o filme A Sombra do Vampiro pegou essa ideia e trouxe
como um filme de terror, o conceito de que Murnau tinha contratado um vampiro de verdade para atuar. E eu gosto muito desse filme porque ele trouxe uma questão filosófica muito interessante na boca do Nosferatu. Ele começa a matar a equipe, né, de produção, ele começa a se alimentar de todo mundo. Chega uma hora que o Murnau diz pra ele, cara, não era o que a gente tinha combinado, cara, tu é um monstro. Peraí. Monstro sou eu que tô me alimentando, isso que é minha natureza e tava quieto no meu canto, ou tu que trouxe teus amigos pra perto de uma criatura como eu que tu sabia que isso ia acontecer? Boa mesmo, Quem é que é o monstro Tá mesmo? pulindo com quem tava quieto. É um filme muito legal esse. Eu adoro. É um filme muito legal. A atuação John do Defoe Malkovich é como impressionante. O Murnau tá ótimo. Ele Mas- tá sempre ótimo. Né? E fazendo um paralelo, realmente é uma lenda que agora eu não saberia dizer se já tinha na época, mas ela se popularizou muito na época da internet, né? Até porque No início da internet. é tão Sim. curioso que o ator que a gente tá falando de Max Schreck, talvez as pessoas em casa não estão julgando a pessoa, mas é o ator que interpretou o Nosferatu, o Conde Orlok, no filme original, né? E é engraçado porque Max Schreck era o nome real dele, e Schreck significa medo, pavor em alemão. Então tem toda a cara de ser um pseudônimo, né? Mas não era o nome verdadeiro dele. E vocês lembram lá o primeiro filme do Batman, né? O do Tim Burton e tal? O personagem lá do... Agora esqueci o nome do O ator. personagem do Do... Christopher Walken, O Isso. personagem do Christopher Christopher Walken, que não existe nos quadrinhos, não se existe. chama Max Max Schreck. Schreck. Max Schreck. Por Em causa- homenagem. em homenagem. É o Tim Burton homenageando. E claro, né, o ogro da DreamWorks, né, o Shrek é por causa também o sobrenome Shrek. né? Que é Embora- isso, que é medo, pavor, Sim. né, em alemão. Embora o visual do Shrek foi baseado num lutador Sim, de sim, luta livre. Sim, que é Mas a idêntico, homenagem né? tava no O nome. nome tá ali, né? Porque é o que ele fazia, né? Ele ia deixar todo mundo apavorado. E já que nós estamos falando em polêmicas e filmes e tudo mais, pra vocês, o novo filme do Nosferatu ou o filme do Drácula do Coppola? Robert Eggers ou Coppola? Qual vocês preferem? Quero a opinião de cada um, hein? Cara, eu prefiro os dois. Ah, não dá pra eu não passar me po- pano. Eu não me posiciono, porque cada um tem seu mérito. Cada obra tem seu mérito. E eu gosto das duas, igual. Porque o Drácula me impressionou, porque eu também era adolescente na época que saiu. A do Eggers foi todo o trabalho Eu revi técnico, cara. recentemente. É muito bom. hein? Nossa, É. então. É muito bom. Eu perdi a oportunidade de ver o Drácula do Bram Stoker no cinema, né? Então a gente perde bastante impacto. Enquanto que Nosferatu eu vi 2 vezes no cinema e tava emocionalmente muito ligado ali. Mas eu vou dizer que eu prefiro o Drácula do Bram Stoker porque, porra, é Coppola, né, cara? O cara que fez alguns dos meus filmes favoritos, né? Curte o Drácula do Bram Stoker? Coppola, Do Coppola? Coppola é o Coppola, né? Uhum. Pra ser bem sincero, o Nosferatu novo eu não assisti ainda. Ah, Tá? Ah, legal. mas O veja. novo eu não assisti ainda. Mas revi, né? Os anteriores, Os né? anteriores. Logicamente, né? Tá em tempo de mudar de opinião, né? então. Dá tempo de mudar de opinião. Mas o Coppola... E vai ter uma tem que versão falar, do né? diretor, eu acho muito engraçado. O Eggers vai lançar uma versão do diretor dele que tem apenas 5 minutos a mais. Por O quê? que mudou? É. Vamos descobrir. Vai ter umas falas a mais do personagem do William Dafoe. Eu, particularmente, eu gosto mais do Drácula do Bram Stoker, do Coppola, porque nós temos mais do Drácula, do vampiro, né? Tu consegue ter uma empatia com ele. Tu começa vendo a história dele. Tem aquela tragédia. Tu entende por que ele se Sim. transformou. O Gary Oldman, ele muito... Ele é um ator completo, cara. Ele se Muito. transforma. Ele se transforma. Cada personagem é um. Sim. Ele como aquele lobisomem é uma coisa, ele como aquele vampiro monstruoso Uhum. é outra, ele como Mais aquele sedutor velho ali. é o outra, velho. e ele como aquele... Sem falar que ele pôde gritar à vontade no papel, porque ele pode adora gritar, gritar. pode gritar à Ele é famoso vontade. por gritar. E ele tá muito charmoso, muito bonito, muito É, o auge. over, mas na medida certa. Embora a versão do Coppola tenha um final romantizado, porque o romance gótico tem a característica de não ser otimista, né? O romance gótico do século XVIII, ele era pessimista ao extremo, tipo, acaba em tragédia, ninguém acaba feliz, o mal vence, e o Drácula tinha essa característica no livro de o vampiro não estava interessado em amor ou alguma coisa, ele só queria possuir por possuir e destruir por destruir. O Coppola trouxe um significado Um elemento a um mais. elemento
romântico Cinematográfico. para dar uma motivação um pouco mais poética à criatura, para que ele não ficasse só uma força do mal, né? Uma força da natureza maligna, só Por mais ele que a gente, tivesse por alguma mais que a coisa. gente fale e destaque o nome dos diretores, né? Mas cinema é uma arte de produtor, né? Uhum. Tem que gerar lucro, tem que gerar empatia com o público e tal. Então, esse romance que o Coppola colocou na adaptação dele faz todo sentido cinematográfico, né? Uhum. É um filme que tu te investe mais nele, né? Tu tem mais empatia. Coisa. Exato. Mas o do Eggers, eu achei o final dele muito poderoso. Nossa, Muito poderoso. você se sente vendo uma coisa errada, né? Tu, Eu acho que eu não devia estar vendo isso aqui. e tu vê, não vou contar o final, quem não assistiu, vale a pena assistir, Uhum. mas só para vocês entenderem a dinâmica, no final do Eggers, tu tem realmente uma sensação de apreensão. Tu sabe que vai dar uma coisa muito errada, tu sabe que aquilo ali não vai dar certo, tu consegue sofrer junto com Com a Ellen. com o marido dela e com ela, porque ela tá Uhum. fazendo, que é uma coisa que, infelizmente, aí eu adoro o Keanu Reeves, adoro o que ele se tornou como ator agora, John Wick. John Wick, etc. Mas Não tem a... ele do Coppola, ele tá água com açúcar, Ele tá perde relegado cheira. a uma É uma espécie de... sombra. Ele tá relegado ao personagem escada, né? Ele É. conduz os outros na trama. Então, não... tanto que tu não liga pra ele, tu até torce É. que Ele fique de lado que ele fique ali. de lado. É a mesma coisa do Advogado do Diabo, com É, o Palpatino e tal. Agora, já nesse do Nosferatu, tu Usar o sente elenco, tá? a dor do marido dela, tu sente a A complexidade gente do sente relacionamento a dor de dela. todos os personagens, né? A gente tem uma geração muito boa de diretores, né? Uhum. O Eggers, assim como o Ari Aster, né? O Hereditário e tal. Eu acho que eles conseguem dar uma complexidade, né? Claro, eu É sei uma que... nova onda de terror, né? Eu sei que tem as pessoas detestam que se fale, O né? pós-terror odeiam. Mas sem querer entrar nesse mérito aí, eu também acho que a classificação não faz muito sentido, mas os atores são diretores muito bons, né? São diretores que conseguem... Sim, Uhum. sim. E a nossa editora, a editora Tábula, ela lançou o quadrinho Vampiro, né? Que é a primeira adaptação literária, né, ocidental, sobre esta entidade, né? Que é o vampiro. E saiu 80 anos antes do Drácula, do Bram Stoker, né? Então, eu sei que foi falado no último episódio, mas talvez muitos estejam assistindo pela primeira vez aqui, escutando pela primeira vez. Fernando, qual foi o bullying que tu fez sobre esse livro aí com os descendentes do Bram Stoker? Eu tive num evento em São Paulo, né? Até divulguei um pouco no Nosferatu, né? A gente não tinha muito material de divulgação, né? Levou os nossos Eu não marca-páginas. tinha muitas coisas para me mandar, né? Mas tava lá o sobrinho tataraneto do Bram Stoker, né? E eu fui lá e mexi com ele, né? Fui obrigado a falar com ele lá. Primeiro me meti no meio do povo lá que ele tava fazendo autógrafo, outras coisas, e eu comecei a mostrar O vampiro do Polidori. o vampiro do Polidori. Então, assim, ó, o evento, assim, os 2 ou 3 eu não lembro se eram 3 dias, mas acho que foram 2 dias. Né? Os 2 dias de evento Foi lá, a Horror Expo, né? horrorismo. Isso. Ele fazia a palestra dele, depois ele ia lá, fazia outra sessão de autógrafos, dava um passeio, depois voltava lá de novo. E num desses momentos eu comecei a querer mostrar para ele, né, o vampiro do Polidori. Então eu levantava e abanava assim para que ele visse, né? Então em algum momento ali ele acabou me chamando para ver o que era, né? Mas aí eu já cheguei para ele já dizendo, ó, copiou isso aqui, ó. Processasse teu tatarabisavô processou o Nosferatu, É um- mas ele copiou também. Um bullying centenário. Meu tio lá atrás copiou esse cara aqui, ó. A sorte dele é que o Bolidor já devia estar morto na época, né, do Drácula. Ah, provavelmente. Ele na hora, ele já saiu, né? Já saiu de canto, assim, então ele já Perdeu falou, não, ó, rebolado. foi uma inspiração, né? Eu já sabia que ia acabar falando em algum momento daquilo ali, né? Foi só uma inspiração. E eu brincando, né? Ó, aqui, ó, né? Eu puxava o olho pra ele, assim, aí ela olho e dizia, ó, né? Isso aí- Com o Murnau não deu muito certo. Você fala, foi uma inspiração, foi uma homenagem. Não, queima o filme. E o Vampiro, né, do Polidori, ele está disponível na Amazon, juntamente com outros livros e quadrinhos da editora Tábula. Tem um ensaio apresentando o livro que é fantástico. O autor daquele ensaio é
um expert. Sim. Sou eu, né? O nome dele é Romeu Martins. E falando em Romeu, falando em editoras, a editora Kaiju acabou de lançar o Nosferatu, quadrinho escrito pelo Romeu e com arte do nosso queridíssimo Sandro Zambi. Pode tocar para nós? Então, nós temos o Nosferatu. Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre o quadrinho. Sandro, tu já falou que a inspiração do estética do personagem foi na obra clássica, né? Diferentemente da sua vítima mais desejada. Sim. Conta pra nós um pouquinho a respeito disso. Do geral? Geral, vamos lá. Agora geral. queremos saber tudo sobre isso. Então, eu já conheci o filme, né? Eu já tinha um pezinho no gosto ali pelo expressionismo alemão. Eu conheci o filme, fui reassistir quando a gente combinou de fazer o quadrinho e eu já fui pegando a estética do filme, que eles como eles não tinham cores no cinema mudo, a inspiração de imagem deles era a técnica de arte chiaroscuro, de arte pintura a óleo, que era tu fazer um contraste muito forte entre luz e sombra. E eu peguei esse conceito, estudei um pouco rapidinho por cima, assim, o conceito de chiaroscuro e fui comparar com o filme. Aí eu disse, então o lance, assim, a nuance entre o preto e o branco é um pouquinho mais sutil, assim, mas o contraste é um pouco maior. Aí eu cheguei a considerar trabalhar a partir do preto, trazendo para o branco. Mas eu disse, não, mas vai dar ruim, vai dar muito trabalho, eu vou fazer o clássico, que é o papel branco, e vou fazendo a cor a escurecendo. Ele foi feito em É tudo em original. em originais É mesmo. tudo em original. Até esqueci de trazer Não pra tu foi dar uma olhada. não cara. foi na parte Não foi digital. Cara. digital. Então o trabalho é Deu um 10 vezes trabalho. maior. Eu testei fazer tudo achurado. Aí eu disse, vai dar muito trabalho, vou ficar com o pulso destruído. Aí testei com aquarela, mas daí ela ficava meio azulada. Aí eu disse, eu vou tentar o nanquim aguado. Aí dei uma olhada na técnica de nanquim aguado, que é uma técnica japonesa muito antiga, que mostra como é que faz o jeito certo de diluir o nanquim. Embora o nanquim deles não é o mesmo que a gente compra hoje em dia, né, numa livraria. Então eu tive que descobrir como é que o meu nanquim em casa funcionava. Aí eu descobri uma misturinha ao invés de só água pura, água com um pouquinho de medium, de tinta acrílica. Olha só. Que é aquele medium que é o veículo da tinta, mas que sem o pigmento, né? Que deixa a tinta mais transparente. Aí, e um pouquinho de verniz fosco para o nanquim não ficar no papel, não ficar com um reflexo de luz. Olha só. Que o nanquim incrível. faz isso, né? Brilho, né? Ele não fica fosco, 100% Eu fosco. tive um problema com isso essa semana. Aí minha preocupação é que o escaneamento, a luz do scan batesse no nanquim e diminuísse a absorção do preto. Então esse fosco ajudou o preto a ficar um pouquinho mais fosco e a tinta assentar melhor no papel sem ficar fazendo aquela coisa meio orla de praia, assim, que fica marcado. E ficou uma granulaçãozinha que pode ver assim, tipo um efeito arenoso, que é normal quando tem tinta à base d'água em papel, ela tem esse efeito mesmo, acaba fazendo esse granulado. Eu disse, isso aqui vai dar muito bom numa alta resolução, porque vai ter aquele efeito de granulado como de um filme antigo. Olha só que incrível. Então eu fiz questão de deixar que acontecesse esse efeito. O pigmento do papel, ele vai puxando o pigmento. Né? Ele puxa. Em alguns pontos mais, outros menos. Falar que a gente vai tentar fazer uma exposição dessas artes. Legal, sabe? legal. E quem quiser comprar também, pode Tá. comprar com a gente. Legal. Aí eu queria falar alguma coisa sobre o pigmento. É que o papel ele puxa a tinta de formas diferentes, né? Ele vai puxando a pigmentação ali. O papel tem vários poros, né? Então ele vai puxando a pigmentação do nanquim. Por isso que ele fez aquela textura ali. Ficou naquela textura. Entendi. Porque a polpa do papel, quando ele é produzido, ela assenta assim em camadas variadas. Ela fica uma coisa que... Quem já viu aquele efeito nuvem de Photoshop, que fica umas áreas mais pretas e outras mais escuras. É bem isso, assim, ficam umas áreas mais concentradas da polpa, outras menos concentradas, e isso se reflete na hora que tu usa a tinta. Entendi. E dá esse efeito. Olha só, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o papel que tu usou?
para fazer os desenhos? Eu tinha um bloco de folhas da... Acho que esqueci qual é que é a marca. Não, a marca Pauta Branca, para desenho simples de offset. Ah, sim, não foi um Cen- calção, é, não cento- foi... não, era um offset 150 lisinho, assim, bem liso. Ah, sim, bem melhor. Aí eu achei na Shopee um pacote maior de 180 gramas, assim, mas era um tijolão que vinha as 150 folhas. Vou comprar essas folhas aqui, estocar. Aí, a partir lá da página dupla, onde mostra a cidade de cima, eu comecei a usar esse mais espesso. Sim. Acabou elas por elas, na verdade. Que legal. Só que, como ele é 30 gramas mais espesso, ele aguentava um pouquinho melhor a tinta, no caso. Ela não Não vai empenava a estourando, né? madeira. Não Não vai empenava. estourando também. Porque a madeira, desculpa, o papel empena quando tá úmido, Muito- ele dá uma enrugada, depois ele fica tudo... Uhum. Então já tem que botar ele numa prancha, esticado com adesivo na borda, porque quando ele secar ele vai esticar, ele vai ficar mais Entendi. liso. E como nós todos aqui estamos, inclusive a Tábula, né, a sede da Tábula é na parte continental de Florianópolis, né? Eu quero dizer para as pessoas que têm essa oportunidade, que vão ter essa oportunidade de ver a arte original do Sandro Zambi. Nós vamos fazer uma exposição ali no Cobra Sol, onde já foi feita uma parceria com a Tábula no Covil da Lua, né, do Tom e da Ana Botticelli, porque eu quero muito que as pessoas possam apreciar essas artes, essas 80 pranchas que o Zambi, mais a capa, que o Zambi fez para o Nosferatu durante um ano inteiro. Isso tem que ser visto ao incrível. olho nu, ao vivo, assim. A capa tem uma curiosidade, né? Ela é em 2 camadas. Aqui, na capa que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho na mão, você vê que a tampa do caixão tá rachada e tu tem uma vislumbre do Nosferatu. E para depois, quando tu abre dentro, a tampa tá aberta, né? E você vê ele por Certo. inteiro. Então, eu fiz em 2 camadas. A parte do caixão aberto numa folha, a tampa separada para poder fazer essas 2 esse opções. efeito. E foi uma ideia que me passou, assim. Eu tinha Incrível. muitas ideias para capa e eu disse pro pessoal, o que vocês acham de uma ideia assim? Se fosse assim, essa é a melhor de todas, beleza. Então, bora lá. Para quem está nos escutando apenas no Spotify, que não está vendo as imagens, nós vamos colocar na thumb do próprio episódio essas 2 capas, né? Aqui a capa e a folha de rosto, mostrando essa composição para que vocês possam entender o que nós acabamos de falar. E realmente é um trabalho maravilhoso e eu não vejo a hora de ter essa exposição, porque eu sou um grande fã do trabalho do Zambi, já pude trabalhar com ele em outras oportunidades. Quem tiver um interesse também pode adquirir esses originais com o Zambi. As páginas vão estar E como é que a gente faz disponíveis isso? para colecionador. E como é que a gente faz isso, Sandro? É só me dizer qual página dessas aqui tu quer e a gente fecha Mas é para falar contigo o quê? Instagram? Como é que é a melhor forma? Então, podem me achar no Instagram como Zambi Artes, Tá? no Blue Sky também, como Zambi Artes. E e-mail. e-mail também, o e-mail é zambiartes@gmail.com. Podem falar comigo que eu Fechou. respondo na hora. E se mandar Zambi mensagem sem aqui pra nós, a gente underline, encaminha. sem pontinho. É sem underline. Zambi. Zambi, Artes. Z-A-M-B-I, Zambi Artes, tudo junto. Tudo junto. Não tem I, Não tem erro. é Artes TS no final. Perfeito, perfeito. O Zambi falando sobre as capas, eu fiquei olhando a capa dele aqui agora, e ele abrindo e fechando a capa ali. Na minha cabeça só veio esse Nosferatu com capa dura e o corte na capa para ver a imagem do fundo. Eu sugeri isso. É? Eu sugeri que tivesse o corte, o mas Pipoca faz bastante isso, né? Com as capas cortadas. O com a imagem do fundo. que mas ia encarecer fazer essa faca, né, pra cortar. Não é Mas seria toda um gráfica que faz, não é toda Isso. gráfica que faz, Uhum. não é toda gráfica. E um material que saiu recentemente assim foi uma reprodução da capa lá da época da Abril e que agora saiu do Wolverine, que é um dossiê onde tem a Os capa três rasgada com os 3 riscos da garra do Wolverine e fizeram de Muito novo. nostálgico aqui. Aquilo ali eu tenho, a versão pequenininha. Anos eu 90, tenho, né? eu tenho. Eu tenho também, acho ainda. Um fato totalmente aleatório ao nosso tema do podcast, mas nos anos 90 eu estudava em Laguna, né? Fazia o 2º grau lá, e do lado do colégio tinha um sebo, que na Imbituba, minha terra natal, não tinha isso. Então eu fiquei encantado, e volta e meia eu matava a aula para ir pro sebo Crianças. lá, imagina, Quem nunca? Eu pré-adolescente, ia falar isso, quem nunca? lá ler gibi.
E nas leituras minhas, eu encontrei lá, certamente a pessoa que fez isso deve ter sofrido muito na época, tinha a coleção praticamente completa do Wolverine capa pequena, Nossa. formatinho. E já era meio que final de ano, eu já tinha conseguido guardar um dinheirinho dos lanches e tal, e não tinha dinheiro suficiente para comprar aquilo. E eu me lembro de eu negociar com meu pai, o meu aniversário é em janeiro, então eu negociei Dia das Crianças de outubro, Natal, dezembro, e meu aniversário em janeiro, o pai fazer uma arrebentona para eu poder comprar esta caixa. Porque eu tinha alguns que eu tinha começado a comprar, mas eu não tinha os antigos, né? O primeiro número é a capa com John Barney, que tem Sim, um alto relevozinho sim, ali, uma sim, imagem sim. maravilhosa. Tinha essa do, acho que era número 79, que não me falha a memória, dessa da capa rasgada, tinha vários. E eu me lembro de passar o verão inteiro lendo Só lendo. Wolverine. Tem um fun fact aqui bem rápido falando sobre... Valeu a pena, então, cada... Pois é, valeu, meu Deus. E eu tenho até hoje essa caixa. Mas na infância, não sei se todos, né? Mas na infância sempre tem aquela edição que tu muito quis e não tinha condições de comprar na época, né? Uhum. No meu caso foi o Marvels, né? Que vinha com aquela capa de capa de plástico, acetato. né? Ah, eu tive Isso. aquela. Essa já fazia parte da minha mesadinha. Eu guardava e eu me lembro de comprar. Eu acho que até na época da Marvels, foi na época que. Pá, agora eu vou declarar muito a minha idade. Na época que nós, eu acho que nem era real, tu tinha ainda que fazer aquela conversão. O Tinha RV, que tinha uma unidade de tabelinha, real de que não me valor. falha a memória, 1 ou 2 exemplares da Marvels era nessa época isso. Sim. Ah, o Homem-Aranha 2099 era assim, eu me lembro que eu Sim. comprava em 92. Olhando a tabelinha e olhando a conferindo. É, não era o real ainda. Não era não. Era o projeto Imagina. do plano real. Hein? Aumentava Exa- dia a dia. Exatamente. E, gente, Romeu, o roteiro do Nosferatu, muita alteração em relação ao filme, tentasse ficar mais próximo ao filme. Qual é a pegada do quadrinho para quem está interessado em ler esse material? Eu tentei fazer um jogo duplo ali, porque eu sou muito fã do filme original, eu queria muito preservar a temática, a ambientação, mas a gente precisa reconhecer que o tempo passou e há leituras que se faz do filme original que podem estar enviesadas hoje, né? Afinal de contas, se você parar para pensar, o que é a história do Nosferatu, também é a história do Drácula e tal, é um estrangeiro que vem do leste, né? Que vem do Oriente, levar uma doença, levar perigo para uma grande metrópole, né? No livro Londres, no filme uma cidade fictícia da Alemanha. E isso hoje em dia, com as políticas que tem na Europa, né, o que está acontecendo hoje nas eleições na Alemanha, com o que aconteceu nos Estados Unidos e tal, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Então eu fiz uma alteração, eu levei mais a sério o que a gente fala, Nosferatu, de Murnau, é um clássico do gótico. O que é esse gótico que a gente fala, né? É um estilo, né, de cultura, né, que a gente associa com isso, com o macabro, com o tenebroso e tal, né? Mas a palavra gótico vem de godos, né? Aqueles povos que invadiram a Roma no século V. E esses povos, eles deram origem aos romanos, né? Aos alemães. Então, quando a gente fala que alguma coisa é gótica e tal, a gente poderia fazer uma associação disso, dizer, é uma literatura bárbara, é uma literatura invasora e tal. Então, o que Murnau fez, quando ele foi lá, saqueou e invadiu a Inglaterra e pegou o Drácula para ele fazer o Nosferatu, foi mais ou menos isso que os godos lá fizeram em Roma no século V, né? Então eu queria homenagear isso. Então eu levo a origem do Nosferatu para esse período. Eu faço ele ser um daqueles godos que invadiram Roma. Então eu levo a origem dele para ali. Só que eu digo que ele fez isso porque Roma tinha acabado de instituir o cristianismo, né? E proibido os cultos pagões. Então ele, para se vingar, ele foi um dos caras que invadiram a Roma naquele período. Então há um momento da história que mostra que Nosferatu está ali desde o século V até o século XVIII, ali atravessando toda a história da Alemanha, alterando sua aparência, né, alterando seu nome e tal, mas ele estava ali vivo, atravessando toda a história Então nós vamos ter uma origem do Nosferatu, assim como Coppola fez com o Drácula no filme dele, que não é algo que não tem é no livro do...
Eu também Do Bram Stoker. tomei essa liberdade para contar uma nova origem e transformar o Nosferatu, o Orlok, num autêntico alemão. Entende? Então ele não é mais um estrangeiro que vem ameaçar uma metrópole e tal. Ele é um cara que está se vingando do lugar que o expulsou. Ele estava na Transilvânia, exilado, e agora ele está retornando à Alemanha para se vingar. Que incrível. Né? essa Então visão, a gente que faz incrível. essa pequena alteração na história, mas eu quis fazer a coisa o mais fiel possível. A gente tomou umas coisas assim que deu trabalho extra talvez não, esse foi um caso que eu não incomodei tanto o Zambi, mas o letrista, que é o Mauro de Abreu, que é o dono da editora Kaiju, ele passou trabalho porque eu fiz coisas como todas as onomatopeias, aquelas representações de barulho que acontece na história, estão em alemão. Então, se tem um lobo uivando, ele vai uivar como o som é representado na Alemanha. Se tem um relógio batendo, tic-tac, não é tic-tac que ele faz o tipo de som que se faz na Alemanha. Todos os textos escritos que aparecem na história, a gente deixou em alemão, como a gente pegou naqueles intertítulos do filme original. Então a gente incorporou isso com um letrista na história. Eu queria que um brasileiro lendo essa adaptação de Nosferatu, ele se sentisse claramente que isso é uma história diferente. Essa é uma história germânica, essa é uma história que é para gerar um estranhamento, assim como a gente faz quando está lendo um mangá, né? Que se preserva as onomatopeias, que se preserva os textos, né? Nas placas de neon e tal. Eu queria que as pessoas sentissem que esse é um vampiro diferente daquele. Não é o Drácula, não é aquele conde aristocrático inglês e tal. Esta é uma história germânica, é uma história gótica, feita por brasileiros que respeitaram isso e levaram isso o mais Incrível. a sério possível. Que incrível. Uhum. E nos conte uma coisa, como as pessoas fazem para conseguir adquirir o Nosferatu, o quadrinho? Qual é a forma? A editora está fazendo venda através do seu site? Está... Dá para solicitar via Instagram, Uhum. talvez? Sim, o site dele está sendo inaugurado, então ele está ainda se adaptando, mas ele já está com as vendas disponíveis no Ah, que site. legal. É Kaiju. Kaiju é com letra K, né? Kaiju, editora.com.br. Entrou nesse kaijueditora.com.br, já vai ter um banner lá em cima, bem grande, com o Nosferatu. É só clicar ali que já vai para as vendas. Tempo atrás eu falei com eles, até pelo Instagram, eles respondem super rápido. Sim, Dá pra pedir pelo sim. Instagram, né? Dá pra Mandar Também dá mensagem. para pedir pelo Dá Instagram. pra fazer até um combo, né? Solicita o quadrinho Sim, pra eles têm mais eles, quadrinhos. já manda pro Sandro Assinar. as páginas, Uhum. já E- compra uma página original do Sandro. Ou A gente- compra no tudo- site e tudo via cobra Instagram. cobra no Instagram, assim, ó, tá demorando, não chegou ainda. O senhor pediu ontem, cara. Mas lá em São Paulo, como eles são uma editora de Santos, né? Tem algumas comic shops que estão à venda. Eu e o Zambi estivemos em São Paulo Fizeram fazendo um tour grande vocês, né? a Nosferatur. Nosferatu. Ficamos no final de semana lá. Tivemos a ousadia de ir por terra. Né? Daí a gente fez na Comics, que é Uhum. a comic shop mais Mais tradicional, mais de São tradicional Paulo, uma das do mais do Brasil. A Comics é Então a antiquíssima. Comics, Do Jorge. A Comics tem exemplares à venda. Aqui em Florianópolis tem na nossa querida Geek Elemental, que foi onde abriu as portas para a gente fazer o lançamento, que faz parte do complexo Elemental do nosso querido Rodrigo Sarubi. A Geek Elemental é o Thiago, queridíssimo Thiago, que está lá na Thiago é um Deodoro, grande. na rua Deodoro, número 200. Lá tem exemplares do Nosferatu. E é isso, assim. Legal. Pela internet, tá nesses. E a Em Kaiju, breve vai estar na Amazon também. a gente também quer participar de eventos, quer levar. Em São Paulo vai estar Fuso Nerd, Vai ter o Fusão Nerd em abril. vai estar lá o Mauro de Abreu com a Raios e Gritos, que é uma publicação trimestral que eles fazem, Devorador de Almas, que é a primeira graphic novel que eles fizeram. O Nosferatu foi a segunda graphic novel Que legal. que eles fizeram, e vai estar lá, vai estar em eventos. Legal, que legal. Aciona a Em gente São também. Paulo, no Fuzue Nerd, em São Paulo, vai ter Nosferatu. Vai ter Vai ter Nosferatu. Vai ter Nosferatu, vai ter Nosferatu. Vai ter gótico pra todos. Gente, olha, eu quero agradecer imensamente todos vocês, né, que participaram desse podcast. É uma grata surpresa saber esses detalhes. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nos assistindo ou nos escutando também estão impressionados com tudo isso. Vai rolar alguns cortes aqui, tenho certeza. E eu quero mais uma vez agradecer, né? Poxa, eu sei que a vida de vocês é corrida.
acabaram de chegar aí de uma Nosferatura aí, então Oh, já emendaram com o podcast. Então, 12 horas de viagem para ir, 12 horas de viagem pra muito ir. muito obrigado eu mesmo. não aguenta, o Romeu não aguentava mais a minha companhia lá dele. E, Fernando, para descobrir as coisas da editora Tábula, quais são as formas de a pessoa saber o que, que tem na editora, os livros, lançamentos? Você pode, os lançamentos, né? Você pode ir no Catarse, né? Procurar pela editora Tábula, né? Só Legal. escrever no Catarse lá, pesquisar Tábula. Se começar a Tábula seguir a Editora, editora, quando tiver um projeto já- novo, recebe já e-mail. recebe lá. Tem bastante coisa, bastante lançamento, bastante novidade. Logicamente, pelo Catarse tem os brindes, né? E você pode nos seguir no Tábula Editora, né? no Instagram. Lá tem nos contatos, nós temos o nosso catálogo via WhatsApp. Legal. Se algum produto não tiver lá no catálogo, é só conversar com a gente E todos os produtos na Amazon. todos os produtos na Amazon. Perfeito. Vamos deixar então aqui na descrição deste vídeo e deste episódio aqui no Spotify e demais agregadores de podcast, não só o link do Instagram do Sandro, para quem tiver afim das páginas originais, colecionadores, ó, material lindíssimo. Também da Kaiju, para adquirir o Nosferatu, que é quadrinho obrigatório para todo amante de cinema, apaixonado pelo Nosferatu. E também do livro do Vampiro, publicado pela editora Tábula, também vai estar aqui. E falando em vampiros e Nosferatus e tudo mais, vamos agora aqui bater o melhor de cada um. Romeu, de tudo que aconteceu aí na Nosferatosfera aí, qual é o teu predileto? Filme original, o 79, o novo filme, qual é o teu predileto? Eu não tenho como, cara. É o filme original, é fantástico. Não é todo mundo que tem paciência para encarar um filme mudo. Mas, cara, eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, assim. Se eu Ele é muito pudesse, bom mesmo. se eu pudesse, cara, eu não quero ver filme. Cara, veja Nosferatu e veja os filmes do Buster Keaton. Você não vai se arrepender de modo algum. Você Show. vai se divertir, você vai se assustar. Ali, cinema dos anos 20, fantástico, fantástico. Fernando, tu que encarou aí uma maratona de filmes, Cara, qual tu prefere? o original também. O original também, O original batesse no também. original também. Como ele falou, o original ele te dá uma experiência diferente do que tu estás acostumado, né? Legal. Com um filme com falas e tu já esperar por aquilo que vai acontecer. E se tu tá assistindo o original, como cinema mudo, né? Então, muitas vezes tu não espera a próxima cena. Né? Tu não tá esperando, porque segue a lógica. música e tu tá ali prestando atenção e até às vezes dá pra se E ele é um assustar filme, mesmo, né? e ele é um Sim. filme muito bom É um filme hoje. muito né? bom. Hoje. Não é só aquela questão de apreciação histórica ou artística, não. Ele é um filme bom hoje. Mas como o Romeu falou, tem que ter paciência pra assistir, assim, porque não é todo mundo que... Hoje em dia as pessoas têm muita ansiedade para as coisas acontecerem, então um filme com o tempo de desenvolvimento de história como um filme da década de 20, ele pode parecer muito lento para quem aprecia cinema hoje. Mas tu tem que ter a mente aberta para pensar com uma pessoa da década de 20 que via o cinema de uma forma diferente que as pessoas veem hoje. Você merece ter essa pausa, meu amigo. Tem, Faça merece, isso. merece. Faz esse... E Faça Sandro, isso. tá valendo, inclusive, citar, se tu for o predileto, o Nosferatu do Bob Esponja. Também tá. Também tá. Também tá. Mas pra você, qual é o É da o Nosferatu? original, O cara. original O também? original porque é dali que vem tudo. Tá. O terror de cinema que a gente conhece, ele começou por ali, né? Pelo Legal. gótico do expressionismo alemão, e o Nosferatu é praticamente o pai do vampiro moderno que a gente conhece. A ideia do vampiro queimar a luz do sol veio do filme. Surge ali, né? Surge ali. Não tem nem no livro do Bram Stoker. Não tem isso. Surge ali. Aquela é a adição mais original do... Uhum. Tijolinho que eles botaram nesse. Nesse grande mito do vampiro, foi esse. Foi esse. Uhum. A minha opinião, concordo com todos vocês, imagina, ele é quase que hors concurso, né? Mas eu ainda gosto muito do filme do William Dafoe.
que é A Sombra do Vampiro. Sombra né? do Vampiro. Eu acho muito criativo Sim. a proposta, a A abordagem ideia, dele é muito os atores original, são cara. E incríveis. eles recriam algumas cenas, né? Sim, eles fantástico. mostram aquele negócio de bastidores. Fantástico. E o Mokovic já começa, meu Deus, ele matou mais um, começa a procurar. Gente, assim, é um filme que vale a pena assistir também. dúvida É nenhuma. muito bom. Assim como o filme do Herzog dos anos 70 também é maravilhoso. As cenas de pandemia do filme de 79 são as melhores. A Isabela Adjani, ó, fantástica. fantástico. O filme do Robert Eggers, cara... O do filme do Robert Eggers é muito bom. A fotografia assim, é maravilhosa. É maravilhoso, é um filme Fotografia muito maravilhosa. bonito. A única coisa, assim, ó, que, como eu falei, ele me incomoda um pouco ao ver o filme do Robert Eggers, é que, como ele tem uma narrativa cinematográfica mais tradicional já, que a gente está acostumado, é impossível tu não estar vendo o filme e tá sempre com aquela sensação de tu acabou de ver isso no Drácula do Coppola, sabe? Porque é a mesma história, né? Com as suas alterações. Diferente do original, porque o original, ele tem, por mais que a história seja a mesma, pela forma, pela pegada de ser mudo, tu vê, tá vendo outra coisa. Parece que tu tá vendo um documentário. É outra coisa que tu tá vendo. É outro ponto a favor do original, né? É outro ponto a favor do original. Ele tem uma coisa que parece que é única dele. É única, é só aquilo. Já o do novo do Eggers, que é maravilhoso, sim, só tem elogios, mas, tipo, pô, cara, essa história eu já vi. Tá, eu entendi que ele vai fazer isso agora. Porque o tropo é o mesmo, né? Então, aí quando tu pega os dois com a mesma. É como tu vê duas formas de um mesmo filme, né? Mas ele é muito bom. É por isso que quando... bonito. Não, vamos fazer uma adaptação do Nosferatu? Vamos. Mas vamos beber do original. Vamos ver. Vamos ir ali, porque aquilo ali é uma coisa única na história do mundo ali que foi feito. E a gente já incrível. trabalhou baseado no original, porque não tinha a menor ideia de como é que ia ser a Sim. estética do Eggers. Do né? Eggers. Que legal, que legal. E, gente, então, olha, muito obrigado. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Vamos deixar, então, o link dos Instagrams de todos vocês aqui na descrição. E desejamos a vocês, então, um excelente maratona agora de filmes, de quadrinhos e de livros que vocês vão poder ter aí à disposição neste Nosferatosfera. Um abraço a todos. Até o próximo episódio da TábulaCast, o podcast da editora Tábula. É isso aí, galera. Fui. Valeu. Valeu. Obrigadão.